Olá, seja muito bem-vindo a este vídeo de comentário da revista Lições Bíblicas, da editora CPAD, e nós vamos fazer um comentário aqui da lição de Ezequiel. Eu sou a professora Keila Leite. E eu sou o professor Cláudio Gracindo. E juntos nós vamos caminhar um pouquinho no livro de Ezequiel. Esta revista de lições e adultos, ela faz parte do programa de ensino da Escola Dominical, das Igrejas da Assembleia de Deus e muitos outros ministérios. E para encerrar o ano de 2022, nós estamos iniciando o estudo do livro de Ezequiel. Como sugestão didática, eu gostaria de sugerir aos professores que traga já de início da aula um quadro cronológico com os principais fatos históricos ocorridos ali durante a escrita do livro de Ezequiel. Você pode reproduzir, imprimir em papéis, ou pode reproduzir em slide ou numa TV, de acordo com o recurso que você dispor. Mas é interessante que essa primeira etapa da aula ela seja uma aula expositiva, não tem como fugir, porque você está introduzindo um assunto novo. Não dá para dialogar, não dá para debater. Então, durante a aula, você vai ter diferentes momentos. E este momento inicial é um momento de exposição de conteúdo. E como apoio, você traz esse quadro cronológico como nós estamos sugerindo aí na tela do computador. Por que isso? Porque nós entendemos que os alunos que são visuais, como eu, eles aprendem melhor quando tem uma imagem, uma figura, algo que vai fixar melhor o conteúdo, certo? Então vamos ao início da nossa lição. Bem, meus queridos, então estamos estudando o profeta maior Ezequiel, é o terceiro profeta maior ali do Antigo Testamento. Então nós temos o quadro que vocês podem ver, onde mostra reis e profetas e mostra a história do povo de Israel, que vai ser dividido em Reino do Sul e Reino do Norte. Reino do Sul fica Judá, com a sua capital Jerusalém, e Reino do Norte com a sua capital Samaria. O que temos de contexto aqui então é Saul sendo ungido como o primeiro rei de Israel. E nós temos então Reino Unido até o ano de 970 a.C., quando termina o reinado de Salomão. E depois disso a gente tem o reino dividido, Reino do Norte e Reino do Sul. Em 722 nós temos o fim do Reino do Norte, então termina aquela parte do Reino do Norte, das 10 tribos, e em continuidade o Reino do Sul, com Judá, onde nós temos então a casa de Davi, porque Deus tinha prometido que na casa de Davi jamais faltaria um rei. Então nós temos aqui vários profetas, então profetizando a Judá. E dentre esses profetas, então o profeta maior, o profeta Ezequiel. O contexto que a gente tem é o contexto de 70 anos de exílio para o povo judeu na Babilônia, que começa no ano de 605, quando Daniel é levado cativo. Então, eles são levados cativos os nobres para a terra da Babilônia. Na segunda leva de cativos, nós temos em 597, então, levado Ezequiel, que era filho de sacerdote, era de família sacerdotal, professor Keila. Ele era de família sacerdotal, estava tudo pronto para ele ser sacerdote. Mas quando ele chega em Babilônia, e a Bíblia nos mostra que ele chega ali na região de Tel Abib, lá junto ao rio Quebar, junto com mais de 10 mil cativos, junto com o rei Joaquim, toda a família real, Deus o escolhe e o chama como profeta, né? Estava pronto ali, poucos anos depois ele seria sacerdote, como toda a sua linhagem, da linhagem de Zadok. Contudo, ele se torna um profeta de Deus. E é interessante a gente notar que nos primeiros capítulos, que a palavra de Deus nos mostra aqui no livro de Ezequiel, que ele foi chamado para ser um atalaia, aquele que está sempre como vigia, de olho no que está acontecendo, é como um soldado que vigia e vê quando a espada está vindo, quando está vindo a guerra, o exército inimigo, e teria que avisar para que o povo se preparasse, se aprontasse para a batalha. Mas Deus mostrou para ele o seguinte: olha, você vai profetizar, Ezequiel, mas é o teu povo, é um povo que não é fácil, é um povo difícil. Então ele, na verdade, era sacerdote.
Sim. Mas não exerceu o sacerdócio. Não exerceu o sacerdócio. Antes de exercer o seu sacerdócio, ele foi chamado como profeta, porque ele havia sido levado cativo. Não teria como exercer o sacerdócio. Caro professor, você, nessa primeira parte da sua aula, você então trouxe uma visão panorâmica sobre a biografia de Ezequiel, sua origem, sua nacionalidade, o seu ofício. E agora nós vamos entrar na segunda parte da lição, em que você vai apresentar como que o livro está estruturado. É importante que você faça uma pausa aqui e peça para que seus alunos abram a Bíblia no livro de Ezequiel. Você vai ter na sua sala de aula diferentes versões bíblicas e isso vai se tornar algo muito interessante. Porque cada aluno vai abrir ali no livro de Ezequiel e você vai falar como que está dividido o livro. Então ele tem temas divididos por seções, vamos colocar assim, né? As seções do capítulo 1 ao capítulo 32, o professor Cláudio vai explicar isso. Está um tema X, na seção 2, tema Y. Vamos ver, alunos? Então abra aí na sua Bíblia, então você vai fazer o seguinte. A primeira parte é do capítulo 1 ao 24. Então você vai observar, olha, capítulo 1, queridos alunos. Vejam aí, ó, o tema na minha Bíblia, por exemplo, do capítulo 1, é a primeira visão dos querubins. Como que está aí na sua Bíblia? O título do capítulo 2, a vocação de Ezequiel. E aí você vai escolhendo alguns capítulos para apontar, assim, os títulos. E eles vão começar a verificar, nossa, mas a minha Bíblia está um pouco diferente, e na Bíblia do outro. Mas por que será? Nesse momento você está ensinando ao teu aluno a habilidade de fazer pesquisa. Essa é uma estratégia de ensino, é um método de ensino. Ensino por pesquisa. Está pesquisando o quê? Como que o livro de Ezequiel está organizado, está dividido de acordo com aquela versão bíblica. Nesta hora você está ensinando paralelo a ele que existem diferentes versões bíblicas e que pode variar em relação aos títulos dos capítulos. É uma informação curiosa e você está ensinando o teu aluno a manusear e já ter essa noção de diferenças entre as versões bíblicas, certo? Então essa é a minha segunda dica didática para a segunda etapa da tua aula. Bem, queridos, bem como aquilo apresentou, então o livro de Ezequiel ele tem pelo menos 3 grandes divisões. E nessa primeira divisão a gente tem aí do capítulo 1 ao capítulo 24, na estrutura do livro de Ezequiel, algumas informações, o chamado e a responsabilidade de Ezequiel. Também a gente tem visões sobre o pecado e o julgamento. Também informações sobre o castigo que viria sobre a nação. A gente tem nessa primeira parte, então, informações importantíssimas, onde mostra que Ezequiel foi o profeta das visões. E que visões, não é? Quem não leu aí o capítulo 1 e viu a visão dos querubins, onde ele mostra todas as suas características, com 4 asas, com 4 rostos, quer dizer, aqueles animais, como são chamados, né, ou aqueles seres, eles não precisavam virar de um lado para o outro para poder ver o que estava acontecendo no outro lado, isso mostrando a onisciência de Deus. Então a visão das rodas de Ezequiel, então... E fatos bem importantes que a gente tem aqui nos primeiros capítulos é esse chamamento de Ezequiel. No capítulo 2, nós temos uma informação muito importante, que ele diz que entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé. Porque Deus disse para ele assim, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. E é interessante, né? Para Deus falar conosco a gente tem que estar pronto. Então demonstrando ali prontidão. Então ele tem essa visão, ele come um rolo e ele vai começar então a anunciar, trazer uma mensagem para um povo que era o seu povo, mas que era um povo que o próprio Deus disse para ele assim, olha, eles são o seu povo, só que eles não vão querer te ouvir. Eles são um povo duro, mas eu vou fazer também você duro como diamante. Nossa, eu acho muito interessante essa questão das visões, né? Tomara, assim, né? Seria muito bom se nós buscássemos isso da parte de Deus. Senhor, me revela os teus mistérios, gostaria de conhecê-lo mais profundamente. Quando a gente está realmente envolto pela presença do Espírito Santo, no meu caso, né, dói a carne, queima a carne, vem um peso sobre o corpo. Imagina Ezequiel
tendo a visão dos querubins. Realmente deve ter sido algo muito glorioso. Algo muito glorioso, porque é interessante, Keila, que ele tem essa visão estando no meio do povo. Ele não estava sozinho, estava no momento de retiro, não. Deus, então, abre os céus para ele começa a ter visões assim celestiais, que o texto fala, ele estava no meio do povo, e Deus começou a dar para ele essas visões, as revelações. Então, está muito focado aqui, nesses primeiros capítulos, as visões sobre o chamamento dele, sobre para que ele foi chamado, o que ele deveria dizer, o rolo que ele tinha que comer, né, para quem que ele deveria falar, e os julgamentos de Deus, como a gente viu aqui nessa primeira parte da estrutura do livro. E é interessante que em todas essas visões e julgamentos, Deus começa a dar para ele alguns atos proféticos, porque a própria vida dele é utilizada como exemplo para que o povo se arrependa, para que o povo tome como modelo. Então a própria vida de Ezequiel foi utilizada como modelo. E o que fica bem marcante para mim também é que enquanto ele tinha que trazer uma informação para o povo, porque eu comentava contigo que o povo estava muito focado em que existia o templo estava em Jerusalém. O templo era a segurança deles. Era a segurança, então o templo era o sinal de que a presença de Deus estava com eles. Embora eles estivessem cativos, né? Foi o primeiro cativeiro em 605, 597, e eles estavam ali na Babilônia cativos. Então, para aqueles cativos, e ele enviava essas mensagens também para aqueles que estavam ainda em Judá, na terra de Judá, na nação de Judá. Só que o que acontecia? O povo estava firmado que o templo ainda existia, então Deus era com eles. Só que, por outro lado, eles continuavam numa vida pecaminosa, cometendo diversos atos pecaminosos, quebrando a lei de Deus, quebrando tudo aquilo que Deus falara para que eles não quebrassem. E isso era desde o povo até a liderança, todos cometendo atos que descumpriam o que dizia a palavra de Deus. Então, como eles estavam firmados no templo, Deus falou assim, eu vou tirar o que é mais precioso para eles, né? A beleza, o brilho dos olhos deles eu vou tirar. Que era o quê? Era a destruição do templo, era o que aconteceria posteriormente. E como eu disse que a vida de Ezequiel era como um exemplo para o povo, o capítulo 24 e 25 nos mostra algo muito forte acontecendo. Se você abrir a sua Bíblia, você vai ver o seguinte, que a mulher de Ezequiel era casado, a mulher de Ezequiel morreu. Enquanto ele estava se preparando para poder profetizar para o povo, para poder trazer a informação que Deus mandou para ele, Deus então permite que a mulher dele morra e disse assim para ele, olha, você nem vai chorar, não dá tempo de você chorar, de você prantear, nem lágrima corra pelos seus olhos. Por quê? Exatamente simbolizando o que aconteceria com o povo. Quando Nabucodonosor cercou a cidade em 587, 586 a.C., não deu tempo. Os filhos morreram, foram esmagados, foram mortos a fio de espada, o muro destruído, portas queimadas, o templo queimado, destruído. Entendeu? Então não deu tempo de prantear, não deu tempo de fazer velório para ninguém. Então foi uma destruição total. Então foi exatamente esse ato de ele acontecer com a vida dele e ele transmitir isso para o povo. O fato de ele não velar a esposa era uma tipificação. Né? Exatamente, como um ato profético. Para que o povo soubesse que eles também não iriam prantear os seus mortos. Não ia dar tempo, não ia dar tempo. Interessante. Né? Então essa aqui é a parte 1, tá? A seção 1 do livro de Ezequiel, do capítulo 1 ao capítulo 24. E a seção 2? Sou eu. Queridos, ainda falando sobre a estrutura do livro, a gente tem então essa segunda subdivisão, falando do capítulo 25 ao capítulo 32, onde vai falar sobre o castigo das nações estrangeiras. Então, essa palavra, esse alerta dele como atalaia, não era somente para o povo de Judá, mas era para todas as nações. Cada uma das nações precisava dar ouvidos àquilo que Deus estava anunciando, para que o povo se voltasse para ele. Isso demonstra que Deus não é só Deus de Judá, não é só Deus de Israel, mas é Deus de todos os povos. O interesse de Deus é que Israel fosse a luz para as nações, mas infelizmente ao longo da história a gente vê a nação não conseguiu cumprir isso. Por isso, Deus não foi pego de surpresa, porque
já havia uma profecia de que desta nação viria o Messias, viria o Cristo, viria o Salvador. Então, mas a nação deveria apontar essa salvação para eles, para todos os povos. E Ezequiel então vem como atalaia falando a todas essas nações. Então a gente tem aí as nações de Amon, Moabe, Edom, Filistia, Tiro, Sidom e Egito, né? Então englobando ali todos aquela vizinhança do povo de Israel. Isso revela que Deus não é Deus somente da nação de Israel, mas Deus soberano, e quer que todas as nações ouçam a sua palavra, ouçam o seu alerta, ouçam o seu evangelho. E por fim nós temos então, nessa terceira subdivisão, do capítulo 33 ao capítulo 48, a gente vê a notícia da queda de Jerusalém, porque Deus começara anunciando lá, né, a queda, mas a gente vê agora a notícia. Isso vai realmente acontecer. O povo está cativo, mas eles receberam a notícia da queda da nação. Porque o contexto histórico nos mostra que o rei de então era Zedequias, foi o último rei da nação de Judá. Mas acontece uma nova investida, e agora a última investida, a investida onde toda a nação é destruída, a terra é destruída, os muros são destruídos, as crianças, homens, mulheres são assassinados a fio da espada, o templo é queimado e o rei é morto, é levado cativo agora com os olhos furados. Isso foi o que aconteceu, porque havia um aviso de Deus para que eles se entregassem, para que eles fossem levados cativos, porque Deus queria ensiná-los e que o interesse de Deus era fazer com que eles se voltassem para eles. Mas eles não quiseram dar ouvidos a isso. Estavam firmados porque o templo existia, mas agora o templo já não existia mais. O que eu acho interessante, Keila, é que Ezequiel, estando cativo em Babilônia, junto ao rio Quebar, recebendo ali os anciãos, porque ele sempre estava junto com os anciãos, conversando, dando conselhos. Agora, Deus leva ele até Judá, em visão, e ele consegue ver o que estava acontecendo com os líderes, ele consegue ver o que estava acontecendo no templo, as abominações que estavam dentro do templo. Se nós olharmos aqui e voltarmos, no capítulo 8 fala sobre as abominações do santuário. E a gente vê Deus levando ele por todos os locais, as paredes, os deuses que estavam sendo apresentados, eles fazendo cultos a outros deuses, chorando diante de Tamuz, que era um deus babilônico, né, fazendo cultos a eles. Então isso tudo foi abominável ao Senhor. Então Deus mostrou tudo isso para Ezequiel em visão. E quando chega aqui, então, nessa última sessão, Deus então concretiza aquilo que falara através das profecias de Ezequiel. Então nós vemos ele profetizou e as profecias dele se cumprindo enquanto ele ainda estava no seu ministério profético. Algumas outras coisas aconteceram posteriores, né, ao seu ministério, mas aqui já tem o anúncio da destruição. Mas olha só, o que a gente tem também de informações dentro do livro é que Deus, nesses capítulos, mostra que ele é poderoso e que ele restauraria esse povo. Porque se a gente olhar a visão do vale de ossos secos, né, que quando Deus pergunta para Ezequiel, Ezequiel, podem viver esses ossos? E ele diz, Senhor, tu o sabes. E aí Deus fala para ele, profetize então sobre eles. E aí começa a nascer nervos, carnes, entra neles o espírito e um grande exército se coloca de pé. Então Deus mostra que sim, existe a possibilidade sim deles serem restaurados. E é importante a gente tirar isso como lição, que para qualquer pessoa, se a gente aplicar para hoje, né? Lógico que isso aqui é para o povo de lá, do que ia acontecer com a nação de Israel. Mas se a gente aplicar para hoje, a gente consegue tirar uma lição de que qualquer que seja o estado da pessoa, Deus é poderoso para restaurá-lo. Então Deus fala da possibilidade de restauração do povo, de retorno do povo à sua terra. Uma restauração espiritual e também uma restauração de que eles voltariam para a sua terra. E isso a gente vê acontecendo depois quando Zorobabel começa esse retorno do povo à terra de Judá. Muito bom! Que visão panorâmica interessante. Veja que você
encaminhou o teu aluno a passar assim as vistas rapidamente por cada um dos capítulos, compreendendo como que o livro está estruturado. É bacana também apontar o estilo literário, e assim diz o Senhor, né, que é uma qualidade do texto profético. E isso você vai fazer com que o teu aluno tome intimidade com o texto à medida que você o ensina a encontrar na Bíblia o livro de Ezequiel. É na escola dominical que a gente ensina os nossos irmãos a manusearem a Bíblia, não procurar Ezequiel lá em Apocalipse ou em Gênesis. Ele precisa desenvolver essa habilidade, e com o uso dos recursos tecnológicos nós estamos perdendo a habilidade de procurar e localizar os versículos e textos da Bíblia na Bíblia impressa. Mas nós ainda somos conservadores, né? Nós preferimos o texto impresso, por conta de todas essas competências que o material digital, o celular, ele não permite. Outra coisa é que agora você já encerrou essa visão panorâmica e agora eu venho aqui com a minha terceira dica didática para você. A nossa terceira dica é: elabora um plano de leitura do livro de Ezequiel para você fazer juntamente com os teus alunos. Que tal pegar esses 48 capítulos e dividir dentro desse último trimestre de 2023, de segunda a domingo, não sei como vocês acharem por bem, montar uma tabelinha, criar um grupo de WhatsApp e dizer o que cada um está lendo ali no dia a dia. Creio que isso vai ser muito dinâmico e envolvente. É um livro que pouco se lê, pouco a gente se prega a respeito dessa mensagem de Ezequiel, até porque é uma mensagem muito específica, para um povo específico, mas que tem lições muito importantes para serem aplicadas nas nossas vidas. Então você, professor, acredito que é um momento de você educá-los, incentivá-los à leitura e fazer isso juntamente com eles. Então está aqui a nossa terceira dica. Nós da Faculdade de Betel temos o prazer de apresentar a você o curso de formação de professores da Escola Dominical. Neste curso nós trazemos orientações didáticas como essa e você vai conhecer como trabalhar, ferramentas de como trabalhar com diferentes faixas etárias. Bem, queridos, então eu quero trazer para vocês informações sobre o profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel, ele era de linhagem sacerdotal, da linhagem de Zadok, ele era filho de Buzi, e ele com aproximadamente 24 a 26 anos, ele é levado cativo em 597 para a Babilônia. E como era de linhagem sacerdotal e ele estava se preparando para ser sacerdote, que com 30 anos começa o exercício de sacerdócio, ele não deu tempo dele cumprir esse papel, né? Ele foi no ano que ele teria que cumprir esse papel de sacerdote, ele estava cativo e Deus então o comissiona, o chama para ser profeta. Bem, queridos, então para a gente encerrar sobre essa parte da tarefa que Ezequiel teve aí, né? Então nós vimos toda essa característica dele, a sua origem, várias informações sobre ele. Então a gente tem o quê? Que a lição que a gente tira da vida de Ezequiel é que ele deveria ser um atalaia, aquele que vai pregar, que vai falar para um povo que era mesmo obstinado de coração, um povo que não queria ouvi-lo. E na nossa tarefa como cristão, hoje também nós fazemos de igual modo, porque muitas vezes alguém não se dispõe a pregar e anunciar um tipo de palavra, ou levar a boa nova de Cristo para uma pessoa, porque imagina, aquela pessoa já está perdida. Tem um preconceito. Ela já tem um preconceito, ela não quer saber de Deus. A pessoa está presa, ela não tem interesse de Deus, ela só quer fazer o mal. Ela é prostituta, já está na vida perdida. Não tem chance. Não tem chance, já está destinado ao inferno. E nós vemos que não é desta forma. Imagina só se Ezequiel tivesse pensado da mesma forma que muita gente tem pensado em abandonar aqueles que parece que não querem ouvir, mas saiba que o seu papel é abrir a sua boca e anunciar. O papel de transformar e de mudar a vida da pessoa, mudar qualquer tipo de conceito ou concepção, isto cabe ao Espírito Santo de Deus. Então, abra sua boca e fale, seja esse atalaia de Deus, seja esse que anuncia, que pregue a palavra, como Paulo diz a Timóteo, pregue em tempo e fora de tempo. Então, anuncie a todos. Eu acho curioso porque vai na contramão da ideia pragmática pós-moderna. Nós fazemos coisas que nos dão resultado. Essa é a ideia do pragmatismo. Sim. Ezequiel, ele obedece à ordem de Deus,
mesmo sabendo que ela não teria um resultado final. Ele pregaria e ninguém daria ouvido. Isso me chama muita atenção. Ele se dispôs a obedecer. Porém, havia um condicionante ali, né? Se alguém for condenado à morte e você não foi lá e despertou e anunciou e denunciou, eu vou cobrar de você. Exatamente. Mas se essa pessoa for digna de morte, mas você o alertou do pecado, então você está isento. Então ele também estava preocupado com a salvação da sua própria alma. Exatamente. Porque Deus fala o seguinte lá também, nesse mesmo contexto, vai falar assim, nesse mesmo texto, que a alma que pecar, essa morrerá. Sim. Né? A alma que pecar, essa morrerá. Então, mas ele tinha esse papel de anunciar. A pessoa não vai querer me ouvir, igual eu já evangelizando. Sabe o que aconteceu comigo, Keila? Eu evangelizando na rua e a pessoa amassava o folheto e jogava na minha cara. E eu falava para ela, Deus te abençoe. Uau. Difícil. É difícil, né? Mas tem que aguentar isso aí. Às vezes um punhal no pescoço, um folheto amassado, alguém xingando ou caçoando, dizendo, essa rapadura debaixo do braço. Quantas coisas que eu já ouvi quando eu anunciava o Evangelho. Mas o Espírito de Deus falando dentro do meu coração, faça esse trabalho. Né? E a gente vê depois alguns resultados. Eu vi pessoas que me ouviram, me viram pregando em outras cidades, e quando eu cheguei numa vigília, essa pessoa foi lá dar testemunho que aceitou Jesus, e quando ela chegou, falou assim, a pessoa que falou isso, que pregou o evangelho, que me entregou o folheto, pensa que não foi nada, mas aquele ato dela trouxe para mim a oportunidade de salvação. E ela disse, essa pessoa aqui é esse irmão aqui, e apontou para mim. E eu fiquei surpreso. Então a gente vê como é o trabalho do Espírito Santo. Ele vai além do que a gente vê. E aqui, para a gente fechar então a nossa aula, a orientação didática, que nesse momento final você abra um espaço para o diálogo. Você viu que durante a aula nós sugerimos diferentes metodologias, porque cada situação, cada etapa exigia diferentes competências da sua parte, professor. Agora é o momento de você abrir para um diálogo. Permita com que seus alunos façam perguntas meio que não retóricas, mas indutivas. Como você se sentiria no lugar de Ezequiel? Você teria coragem de insistir e pregar a palavra a pessoas que você sabia que ia rejeitá-la? Como você sente quando você vê pessoas desprezando a mensagem do Evangelho? Qual é o sentimento que vem no teu coração? Esse tipo de pergunta aberta permite com que teus alunos fiquem à vontade para falar, quebra o gelo, quebra a timidez, produz entrosamento, produz interação social e é uma oportunidade de você ouvir os teus alunos. As aulas da escola dominical, de longe, não devem ser apenas leitura de revista. Leitura de revista o aluno pode fazer em qualquer lugar. Ele precisa ver a qualidade de como você maneja e conduz a aula, como você dá espaço para ele falar, ou até mesmo tenha a habilidade de podar aqueles que falam demais e querem manipular a aula. Isso tudo é competência didática. Essas e outras orientações que você poderá ter no curso de formação de professores da Escola Dominical, aqui da Faculdade de Betel. Foi um prazer estar com você. Espero que você tenha aproveitado essas nossas dicas, nossas orientações. Amém. E até uma próxima oportunidade. Deus abençoe.